que é o Igor Cavaca, analista de investimentos da Orin. Igor, muito obrigada por participar, seja muito bem-vindo aqui, sua primeira vez conosco na BMC News. Muito obrigada pela sua participação, bom dia. Eu que agradeço, Paula. Bom dia a todos aí. Prazer é meu de estar aqui. Oi, Igor, a gente tem falado muito sobre essa temporada aí de balanços do terceiro trimestre. Queria que você falasse para a gente, olhando para esses resultados que estão sendo divulgados, na sua visão, quais companhias que elas poderão se destacar agora? Então, a gente passou aí nesse ano de 2020 num ambiente meio complicado, né, para toda a economia. O segundo trimestre, o primeiro trimestre, a gente viu um pouco de efeito da pandemia aí do Covid-19, que foi efetivamente aparecer ali nos balanços, principalmente do segundo trimestre. Então, agora a gente tem visto aí uma retomada da economia como um todo, em geral, para quase todos os setores, tem um ou outro ainda que está um pouquinho mais devagar, principalmente o setor de serviço, mas em geral a gente tem visto uma retomada bem forte do mercado aí, e a nossa expectativa com relação aos resultados do mercado como um todo é que efetivamente a gente vai ver esse retorno gradual da economia, ele vai aparecer nos balanços e tende a impactar aí alguns setores até mais. Então, a expectativa é que alguns setores que até já tinham performado melhor no segundo trimestre, que eles continuem aí essa tendência de uma performance acima do mercado, e aqueles que estão se recuperando vai ter uma performance um pouquinho melhor, mas ainda está nesse processo gradual de crescimento. De modo geral, o que a gente viu no último trimestre, que é a expectativa que aconteça para agora também, é a questão do varejo online. Esse talvez seja aí um dos principais movimentos que a gente tem esperado aí nesse terceiro trimestre, que é efetivamente ver se aquele movimento aquela mudança do varejo físico para o online, se ele vai continuar acontecendo agora. A expectativa é que vá acontecer nesse terceiro trimestre também, e que isso aí deve se perpetuar para os próximos anos, mesmo com o retorno aí do varejo físico. Então, esses seriam um dos principais expectativas do mercado. Então, quando a gente está falando sobre essas empresas, a gente tem um foco muito grande na Magazine Luiza, nos resultados que eles vão soltar no próximo mês, na Via Varejo também, entre outras empresas aí que começaram também a acessar o mercado de varejo online. De modo geral também, a gente tem visto que o setor de commodities está talvez aí em franca crescimento, isso porque a gente tem diversos fatores, né, que têm impactado de forma muito positiva o setor. Então, a depreciação do dólar, principalmente, aí, gerou uma possibilidade e uma busca também de importação dos recursos brasileiros pelo mercado global. Isso incentivou bastante esse mercado que tem de commodities, que tem um potencial de exportação. A gente viu também o preço das commodities em si também subindo bastante no último período. Isso tem sido muito positivo para o setor, e talvez um dos principais fatores aí vem aí da demanda chinesa, que efetivamente aí foi um dos países aí que está se recuperando de forma mais rápida, e a demanda aí por ativos de infraestrutura e também por matéria-prima, efetivamente, tem gerado um impacto muito bom, muito positivo aí nas empresas do setor. Oi, Igor, e quais são os setores que você acha que poderão sair abaixo da expectativa e que podem acabar surpreendendo negativamente? Então, de modo geral, a gente ainda está com um pouquinho de cautela com relação ao setor de varejo focado no ambiente físico, né? Então, a gente teve algumas empresas que elas ainda não iniciaram esse processo aí de digitalização, e o que a gente tem visto efetivamente é que talvez aí esse é uma mudança estrutural dentro do mercado que deve se perpetuar. A gente viu um caso bem interessante, foi a questão da Havan. A Havan tem uma percentual de receita que vem do varejo físico é bem expressivo em relação ao digital, e acabou que houve ali uma desistência até de fazer um IPO. Então, esse setor aí do varejo físico que ainda não conseguiu, ainda não está buscando esse processo de digitalização, a gente acredita que ainda deve ter a gente vai ver uma retomada efetivamente,
mas em relação ao mercado como um todo, a gente tem a expectativa de que vai ser um pouco abaixo. Outro setor que tem retomado também, mas que nós vemos ainda um pouquinho de resistência, é o setor de shoppings também. Talvez foi um dos setores mais impactados pela pandemia, e agora, mesmo com a reabertura, o que a gente tem visto uma certa resistência dos consumidores em irem ao shopping, em fazerem essa busca desse comércio, desse processo de consumo e do comércio no meio físico também, então isso acaba dificultando um pouquinho o setor, e efetivamente a gente acredita que isso vai iniciar um processo de retomada mais forte, efetivamente, quando tiver a vacina disponível, a gente já tiver a população aí se vacinando, para que ela se sinta segura também para buscar esse movimento que a gente via anteriormente. O fato positivo é que o shopping não é também só, ele não propõe só a questão do consumo, né? Ele é tido também como um ambiente de lazer. Então, por isso, a gente vê que vai ter alguma mudança comportamental aí na questão da compra, mas que efetivamente, à medida que as pessoas forem se vacinando e a questão da Covid for se reduzindo, esse ponto do lazer dos shoppings deve retornar e manter aí as receitas e a lucratividade do setor também. De modo geral, também, a gente tem visto aí a questão dos bancos. No segundo trimestre, a gente viu resultados bem abaixo relacionados ao ano passado, né? E isso tem alguns fatores específicos, né? O banco, principalmente, o setor de banco, principalmente aí no ano de 2020, viu alguns fatores que vêm impactando aí bastante o setor. O primeiro, efetivamente, com essa questão da pandemia e esse foco no tecnológico, né, o que a gente viu foi não o surgimento das fintechs, mas as fintechs efetivamente ficaram agora em bastante na ótica aí da população, e isso acaba que gera aí um ponto de desconforto para os bancos. A gente tem até visto um movimento bem interessante do setor bancário em começar o processo de aquisição dessas fintechs. Então, isso é um ponto aí. A gente teve a lei também que limitou aí o pagamento de dividendos por parte dos bancos, e o banco ele é um tipo de ativo que é muito conhecido por um pagamento aí constante de dividendos, e tem um público de investidor que busca efetivamente aí essa rentabilidade por meio dos dividendos. E a gente teve também a expectativa de que pudesse aumentar bastante aí a questão dos calotes e da inadimplência. Efetivamente, esse último fator a gente viu que, por enquanto, ele ainda não está aparecendo. O que a gente viu foi taxas de inadimplência cada vez mais baixas, e isso tem sido positivo para o que a gente espera para o terceiro trimestre. A gente espera já agora que no terceiro trimestre os balanços dos bancos vão vir de uma forma mais interessante, pelo fato da inadimplência não ter afetado. E enquanto também a gente tiver uma taxa de juros mais baixa, acaba que o spread do banco também fica um pouquinho menor, as margens de lucratividade. Então, por isso, eles têm que buscar se tornar cada vez mais eficientes e buscar outras operações aí para trabalhar dentro do mercado. Ô Igor, quero que você espere ali um pouquinho, que a gente tem mais perguntas para você, mas antes eu quero trazer a Débora agora, são 10h40, ela quer dar mais um giro atualizando aqui para a gente as informações, o mercado nos Estados Unidos acabou de abrir. Fala, Débora. Pois é, Paula, olha só, continua aí no movimento de alta, subindo agora um pouco menos, como estava nos futuros, sobe agora 0,12% Dow Jones, e S&P 500 está subindo 0,19%. Tecnologia Like não está sustentando, está caindo agora 0,13%. O Ibovespa tinha virado, acompanhando um pouco essa alta lá de fora, mas não conseguiu também manter o fôlego, agora está aqui 0,12, quase no 0 a 0 aqui, aos 101.792 pontos. Paula, o dólar segue subindo 0,24%, cotado a 5,60 agora. Tá ótimo, Débora, muito obrigada. Eu quero agora chamar o Alex, que ele tem mais informações aqui atualizadas para a gente e quer debater esse assunto aí com o Igor. Fala, Alex. Oi, Paulo, um assunto que eu vou levar agora para os investidores, uma pergunta também que eu vou deixar para o Igor, é que a Arezzo anunciou a compra da reserva por 715 milhões de reais, né? A companhia informou que desses 715 milhões, dos quais 225 milhões serão pagos em dinheiro, o restante serão pagos em ações, conforme
o Brasil Journal, que soltou essa notícia. Os atuais acionistas da reserva ficarão com 8,7% das ações da Arezzo, e segundo a publicação, trata-se do primeiro passo da fabricante de calçados Arezzo a se consolidar no mercado de moda do Brasil. Lembrando que a reserva tem 78 lojas próprias e 32 franquias e faturou cerca de 400 milhões de reais no ano passado. E agora, olhando para as ações da Arezzo, nesse exato momento, o Paula está subindo 9,74% a R$ 57,63, fora aí do índice Ibovespa, subindo bem expressivamente, próximo aí dos 10%. Então, a pergunta que eu deixo para o Igor, né, ele sempre vem falando desse varejo eletrônico, que vem representando aí grandes ganhos, também grandes expectativas agora para o terceiro trimestre. Igor, o que você enxerga nessa aquisição? Você enxerga que consolida ainda mais, não só a parte de moda, mas também a parte digital? O que você está enxergando, além dessa aquisição, as iniciativas digitais que a Arezzo vem fazendo, enfim, não só a parte da reserva, mas antes também analisando a parte da Vans também, né? Prazer. Quando a gente tem falado aí do mercado de moda, a gente tem visto aí, não só da Arezzo, mas se a gente for falar de Hering, se a gente for falar de Renner, esse movimento aí, essa busca por essa digitalização, né? A gente vê no segundo trimestre de 2020 os resultados financeiros dessas empresas mostraram ali um crescimento na questão do digital, mas quando comparada aí a alguma outra empresa que tem um enfoque maior, ele estava bem menor em relação ao potencial que existe aí de crescimento dentro do setor. De modo geral, é bem interessante essa questão da Arezzo, essa aquisição. O que a gente pode dizer, a Reserva é uma marca muito conhecida no país, é uma marca muito, muito forte, e ela atende um nível de poder aquisitivo mais alto em relação à média do mercado. E quando a Arezzo faz esse movimento aí, a Arezzo, que também já busca um poder aquisitivo mais alto, ela está aí em linha com a questão com a organização de negócio que ela já tem, com a organização estrutural que ela já tem para buscar os clientes, e acredito que isso aí pode tornar todo esse processo que ela tem hoje mais eficiente. No momento que ela também passa a atender não só a questão, o mercado calçadista, mas o mercado de moda também, ela existe aí um ganho de escopo, podemos dizer assim, e isso não sei, mas num possível futuro aí, numa integração das lojas também se torna um ativo bem interessante também para o investidor, a partir do momento que primeiro ela consegue ganhar eficiência e primeiro ela consegue atender o público, o perfil de público que ela tem hoje de forma mais direta, tanto no mercado da moda, assim, do vestuário, quanto também do calçado. E é interessante esse movimento também, que ela se torna ainda uma empresa mais forte no mercado, maior, e consegue aí, ela tem aí a estrutura toda brasileira, então ela consegue mostrar aí para o mercado consumidor aí também o potencial que uma empresa brasileira aí tem no mercado quando ela está competindo com isso. E de modo direto quanto mais, hoje a expectativa é que a gente vai ver essas empresas cada vez mais investindo no comércio online. O comércio de vestuário, efetivamente, a gente ainda tem talvez uma certa resistência das pessoas no processo da compra, porque as pessoas gostam efetivamente de provar e de ver como cai no corpo, então acaba que isso faz com que o vestuário efetivamente consiga manter uma boa parcela do varejo físico, né? Mas já é pleno, a gente viu aí no balanço da Magazine Luiza também, com as compras que ela fez no setor de vestuário também, de empresas quase que totalmente digitais, e que isso tem um impacto muito positivo aí nesse segmento para o comércio digital. Oi, Igor. Muito bom dia. Aqui é o Marco, tudo bom? Muito prazer falar com tudo você. Bom, Marco. Obrigado pela presença. Eu queria olhar um pouco para a temporada de balanços, né? Praticamente a gente nem começou a temporada aqui no Brasil. A gente teve pouquíssimas empresas, mas eu queria que, se você tivesse um alerta, no sentido se tem algum setor ou alguma empresa que você acredita que vale a gente aproveitar aqui o espaço
para deixar algum recado de alerta no sentido assim, pode vir um resultado negativo, ainda a recuperação é lenta nesse setor ou nessa empresa, enfim, para a gente destacar, você ressaltou muito o lado positivo, né? A gente viu aqui varejo, principalmente consumo, mas tem algum setor, alguma empresa que você destaca que realmente que vale a pena ficar um alerta ou às vezes não estar posicionado nesse momento, esperar, porque o pior ainda pode estar passando, enfim, como é que você está vendo o lado ruim dessa temporada de balanços, né? Uhum. Então, de modo geral, a gente teve uma perda muito expressiva no nível de preço desde março, né? E a recuperação, ela está aí, se a gente for fazer um geral do mercado, em torno de 50% do nível de preço daquele momento. E isso, o que isso faz? Isso faz com que as empresas, em geral, partindo aí do pressuposto de como elas estavam se performando no passado, estão muito baratas. E aí a gente começou ali, a partir do segundo trimestre, efetivamente, ver o impacto que a pandemia teria sobre os resultados financeiros de todas as empresas aí que estão listadas hoje. E o que a gente viu teve um resultado bem expressivo na maior parte das empresas, e agora o que a gente tem esperado é que a gente tem visto uma recuperação. Mas quando a gente fala, como eu pontuei ali já, o que a gente vê de setores com mais dificuldade setores ligados ao setor de serviço, focar com esse enfoque. Então, eu vou falar aí do setor de shoppings, eu vou falar aí também a questão do setor de varejo de comércio, ali, no questão de só transação. Então, esses são setores que a gente espera que ainda possam vir aí a ter um prejuízo nesse terceiro trimestre, mas a expectativa é que, mesmo assim, mesmo nesse cenário, a gente vai ver uma recuperação e isso tende a se perpetuar para os próximos anos também. Então, é possível que eles venham ainda com resultados ruins. No entanto, dentro da expectativa, dentro do esperado, a gente acredita que esses resultados que podem ser prejuízo vão estar em linha aí com a expectativa. Então, é até difícil falar de um setor assim específico. Eu acho que eu teria mais cautela aí para esses setores ainda. O setor de turismo ainda também é um setor que a gente está com bastante cautela. A questão do retorno uma segunda onda lá na Europa vem impactando bastante o setor de turismo. A gente não sabe efetivamente aí quando que vai retomar a operacionalização completa aí do turismo no mundo. O que a gente viu aqui principalmente as aéreas. Já no mês de setembro, eles tiveram uma melhora aí na quantidade de voos ofertados e demandados também, e isso mostra e sinaliza um processo de recuperação, mas, em geral, a tendência é que a recuperação seja mais lenta do que o resto da economia. Então, seriam esses meus pontos aí de cautela. Você tem mais alguma pergunta? Eu ia deixar aproveitar também esse assunto da Arezzo, Igor, só fazer mais uma perguntinha rápida. A gente está vendo também que as companhias fizeram ali os follow-ons, as ofertas, e tem muita empresa capitalizada, né, com balanço mais saudável, enfim, com uma estrutura de capital mais desalavancada. Tem algum setor também, ou você acha que todos os setores, e está parecendo que esses M&As, né, essas fusões e aquisições, estão voltando a se aquecer, né? Tem algum setor, particularmente, você acha que todos os setores devem continuar numa tendência de operações aí para maior consolidação? Algum setor se destaca? Por exemplo, a gente está acompanhando aqui educação, né? Essa indefinição. A gente está vendo o telecom, enfim. Tem algum setor que você acha que pode ter surpresa aí de consolidação, de mais aquisições? Ou você acha que realmente o movimento deve continuar em quase todos os setores? Como é que você está vendo esse conceito aí de M&A aí? Ia pegar o caso de hoje da Arezzo particularmente, né? Uhum. Então, o que a gente viu quando aconteceu a pandemia, a gente vai ter um impacto muito grande nas empresas, tanto na receita como em toda a estrutura financeira delas. Então, o que acontece, em geral, o que acontece é que empresas menores, elas tendem a sofrer mais, porque efetivamente elas têm menos margem aí de trabalho. E nesse ambiente agora, quando a gente tem esse impacto direto aí, que é mais forte nas empresas que são um pouco menores, as empresas que são maiores veem a oportunidade aí de se aliar, de fazer os processos de fusão efetivamente, primeiro para
ganhar ganho de escala, ganhar ganho de escopo e efetivamente conseguir se tornar a estrutura mais eficiente e até acessar mercados que talvez não fossem o tipo de mercados que eram acessados anteriormente. Então, em geral, esse movimento que a gente tem visto é que efetivamente a pandemia impactou bastante algumas estruturas, algumas empresas, e isso permite com que haja aí talvez um maior poder de discussão entre as empresas, as maiores, principalmente, em buscar esses ativos e buscar essas fusões. De modo geral, isso também é bem diferente entre cada setor. É claro, quando eu estou, talvez, discutindo estou falando sobre um setor que é muito capital intensivo, por exemplo, o setor de siderurgia, de mineração, que eu preciso de muito investimento, e eu tenho todas as empresas ali que, em geral, operam, elas são grandes empresas, grandes estruturas, é muito mais difícil observar um movimento de fusão nesse setor, pelo fato de que eu estou lidando com duas grandes estruturas e que tem bastante poder entre elas. Então, isso é mais difícil. No entanto, por exemplo, o varejo é um setor que a gente vê bastante empresa, bastante comércio, que é um pouco menor, e que, em geral, ele é captado aí pelas empresas maiores. Então, a Arezzo, aí, com a questão da reserva, a gente teve Magazine Luiza também fazendo diversas... captando bastante empresa menor aí para ter um esforço nesse outro tipo de comércio. A gente vê também as lojas americanas buscando avaliar esses novos ativos aí. Então, a gente vê que esse é um movimento bem interessante para o mercado, que acaba tornando aí essas empresas mais lucrativas, né? Elas tornam a estrutura mais eficiente e, em geral, tem estruturas, setores com estrutura de mercado que propiciam isso de forma mais clara do que talvez um setor onde a gente está lidando com um certo oligopólio ou com uma necessidade de capital muito grande para que seja feito efetivamente esse processo de fusão. Agradece muito a sua participação aqui, obrigada, um abraço aí para toda a galera da Warren, sejam muito bem-vindos sempre aqui na BMC News, muito obrigada, viu? Tenha um ótimo dia. Nada, eu que agradeço. Olha, a gente segue por aqui, são 10 horas e 53 minutos.